Fala galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as interações intermoleculares, importantíssimas para a gente, não é? Em toda a química, não só na química inorgânica, mas também dentro da química orgânica, não é? Quando nós estudamos a química como um todo, entender como as moléculas interagem umas com as outras, conseguir analisar, não é? O tipo de interação e principalmente a intensidade dessas interações vai nos possibilitar, não é? Trabalhar muitas coisas, tá bom? Então, muito do que a gente vai, né, comentar durante o ano vai depender das interações que os compostos ali realizam entre si, tá bom? Então, nós já aprendemos aqui, não é? A geometria molecular, já sabemos bater o olho em uma dada estrutura. Claro que dependendo do tamanho da estrutura eu tenho um pouquinho mais de complexidade, mas a gente já consegue nesse momento bater o olho numa estrutura, representá-la, é? E a partir dessa representação já temos ferramentas que nos possibilite ali, não é? Determinar se o composto é polar ou ele é apolar, não é? Usando a simetria e usando também elétrons não ligantes sobre o átomo central. Beleza, então já sabemos determinar se é ou não polar. Mas o que seria uma molécula polar e o que seria uma molécula apolar? Então agora a gente vai precisar expandir um pouquinho esses conceitos, tá bom? Então, para a gente aqui, uma molécula polar, como o próprio nome já diz, não é? Se eu sou uma molécula polar, eu tenho polos e, portanto, nós vamos encontrar dentro dessa estrutura uma região, não é, negativa e uma região positiva, ou seja, um polo positivo e um polo negativo, tá bom? Mas o que caracteriza uma molécula polar? Não é? Ela apresenta uma densidade eletrônica ou a sua nuvem eletrônica, né? Nós vamos usar muito esse termo. Ela apresenta, né, uma densidade eletrônica distribuída de forma heterogênea. Heterogênea em toda a extensão, né? Em toda a extensão da minha molécula, nesse caso. Toda a extensão da estrutura, tá? Então, da estrutura molecular. Nós estamos falando de moléculas. Galera, só existe o termo polar e apolar para molécula, tá bom? Não usa o termo polar e apolar para íons, não, porque senão você erra. Combinado? Então, aqui, se eu sou um cátion, eu sou uma espécie positiva. Se eu sou um ânion, eu sou uma espécie negativa. Não uso o termo polar para cátion e ânion, não, pelo amor de Deus. Então, uma molécula polar é uma molécula que tem uma densidade eletrônica heterogênea, ou uma nuvem eletrônica, né, distribuída em torno ali das ligações e dos átomos, de forma heterogeneamente distribuída. Então, como é que isso, né, é possível? Vamos pegar aqui, né, um exemplozinho bem tranquilo. Eu vou trabalhar aqui com o HF, ok? Quando eu analiso essa estrutura, né, eu tenho dois átomos, já sei que essa molécula ela é assimétrica e, portanto, ela é uma molécula polar. Mas por quê? Quando nós a representamos, nós temos aqui o flúor e o hidrogênio realizando entre si uma ligação covalente. Não é? São esses dois tracinhos, esses dois pontinhos que representam o par de elétrons compartilhado. Eu vou tirar esse parzinho e eu vou colocar aqui o tracinho, tá bom? Para facilitar a nossa vida. Quando, não é, eu observo esse par de elétrons compartilhado, eu percebo aqui, não é, que esses átomos são diferentes. Isso quer dizer que eles exercem uma atração diferente sobre esse par compartilhado. De tal forma que entre H e flúor, não é? Entre o hidrogênio e o flúor, a eletronegatividade, que é a capacidade de atrair esse parzinho de elétron da ligação, ela é maior para o flúor. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses elétrons eles estarão, não é, mais atraídos pelo flúor, menos atraídos pelo hidrogênio. Isso quer dizer que
Próximo ao flúor, eu vou ter uma densidade eletrônica maior. Se o flúor atrai mais esses elétrons, a chance desses elétrons estarem na região na qual esse flúor está é maior do que a tendência desses elétrons estarem na região, né, onde eu tenho o núcleo do hidrogênio. E, portanto, quando eu analiso essa estrutura, né, esses vetores, né, eles não se anulam. Esse vetorzinho aqui, ó, ele só anula parte desse vetor. Isso quer dizer que, o flúor vai exercer uma força de atração maior, sobre aquela região nós vamos ter uma densidade eletrônica mais elevada e, portanto, aquela região vai caracterizar uma região mais, né, rica em elétrons. Então, quando eu desenho o HF, vou desenhar aqui a nuvem da minha estrutura. O flúor ele é maior do que o hidrogênio, não é uma questão de raio, não aqui está em escala, tá bom? Mas, neste caso, eu vou ter uma concentração maior de cargas exatamente sobre a região na qual o flúor está. Então, onde eu vou ter uma concentração de carga maior, nós vamos aqui encontrar o polo negativo, tá? É um Szinho com a perna puxadinha para dentro. Isso é um delta. Então eu tenho aqui, o delta menos indicando um polo negativo, ok? Ou seja, onde eu tenho uma maior concentração de cargas elétricas, ou seja, onde a densidade eletrônica é maior. Então, polo negativo, eu tenho uma maior densidade eletrônica. Ok? Isso caracteriza para a gente um polo negativo. E onde, claro, eu tenho uma deficiência em elétrons, aquela região vai caracterizar para a gente um polo positivo. Ok? Então, nós temos aqui o polo positivo. Beleza? Então, onde há maior densidade, polo negativo. Onde eu tenho menor densidade, eu tenho o polo positivo. Menor densidade. Ok? Então, a nuvem eletrônica ou a densidade eletrônica, ela é distribuída de forma heterogênea nessa estrutura. Eu tenho em uma região uma concentração maior de elétrons, caracterizando o polo negativo, e onde tem menos, caracterizando o polo positivo. Em moléculas menores, é mais fácil da gente enxergar onde é o polo negativo e onde é o polo positivo, tá bom? Mas o polo negativo, gente, independentemente do tamanho da estrutura, ele vai se concentrar, ou ele vai estar ali presente onde eu tenho átomos com alta eletronegatividade, No geral, flúor, cloro, bromo, iodo, oxigênio, nitrogênio, onde esses elementos com alta eletronegatividade estão presentes, a chance de você ter o polo negativo ali é maior, tá bom? Então, isso é importante da gente entender, ok? E esses polos negativos, que uma molécula apresenta, o polo negativo e o polo positivo, é um dipolo, esses polos é quem vão ser os responsáveis por exercer em outras moléculas a força de atração que vai manter as moléculas unidas, tá bom? Então, as moléculas polares, elas apresentam um polo positivo e elas apresentam um polo negativo. E esse polo positivo e negativo, esse dipolo, ele é uma característica da molécula. Vocês estão percebendo que aqui eu tenho uma única molécula do HF, ok? Independentemente do que eu tenho ali em volta, do que a gente tem em volta. Eu estou analisando uma única molécula e eu percebo que ela tem polos na sua composição. Isso quer dizer que esses dipolos, eles são chamados de dipolos permanentes. Isso é um dipolo permanente. O que é um dipolo permanente? São os dois polos positivos e negativos, que não dependem de qualquer interferência externa, além da própria geometria e polaridade das ligações, para que ele exista. Então, um dipolo permanente, ele não depende de agentes
externos para existir. Para existir. Esse dipolo, não é? Positivo e negativo aqui, portanto, esse dipolo é um resultado da geometria e da diferença de eletronegatividade entre os átomos, tá bom? Ele não depende de qualquer coisa fora da minha molécula para que venha a existir. Se eu pegar um único HF, né, nesse caso, eu vou enxergar o polo positivo e vou enxergar o polo quê? Negativo. Combinado? E aí, não é? Nós temos um mapa eletrostático para me dizer que a região sobre o flúor ali, ela vai ter uma concentração maior de cargas, tá bom? Então isso é uma molécula polar, uma molécula na qual eu vou ter em uma dada região uma maior concentração de carga, caracterizando o polo negativo, e onde eu tenho uma deficiência, caracterizando ali, portanto, uma região positiva, tá bom? Então os dipolos estão presentes, dipolo permanente, que nós vamos aqui muitas vezes, né, nos referir a ele como DP, dipolo permanente, a fim de, claro, simplificar a nossa vida, tá bom? Então, o dipolo permanente seria exatamente os polos que existem em uma molécula polar. Combinado? Então, é assim que a gente caracteriza uma molécula polar. Agora, vamos falar um pouquinho da molécula apolar, não é? Ela vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Então, visto, não é? Isso aqui já dá para a gente entender um pouquinho mais, ok? Essa relação dos vetores, não é? Ela é tranquila para moléculas pequenininhas. Para moléculas muito grandes, ela já não fica muito interessante, tá bom? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, né? Eu peguei o HF, eu posso rabiscar aqui a água, por exemplo, ó. A água. Eu tenho, né, os dois pares de elétrons não ligantes, são moléculas que nós já desenhamos, e eu sei aqui, né, que o oxigênio tem uma maior eletronegatividade. Então, o Ozinho vai puxar esses elétrons da ligação, o Ozinho vai puxar esses elétrons da ligação. Então, eu vou perceber que sobre o oxigênio, além dele já ter o parzinho, os dois pares de elétrons não ligantes, ele ainda atrai fortemente, não é, os elétrons compartilhados na ligação com o hidrogênio, caracterizando, portanto, aqui, não é, um polo negativo e, nessa região, o meu polo positivo, tá bom? Galera, toda molécula que é polar, a gente diz que o seu dipolo ele é diferente de zero, tá bom? Então, isso aqui é chamado de momento dipolar, tá? Ou momento dipolo. Então, se ele é diferente de zero, quer dizer que A resultante eu sou polar, tá bom? Então, na água, a gente consegue enxergar isso. Aqui, ó, na amônia, que é o NH3, a gente consegue enxergar isso porque o nitrogênio ele é mais eletronegativo, tá bom? Então, nesse caso, ó, nós vamos ter sobre o nitrogênio também uma resultante, né, maior de carga sobre ele. Então, o momento dipolar aqui ele é diferente de zero e eu faço isso para muitas outras estruturas, tá? Então, fiz aqui para algumas polares, vou fazer também para algumas apolares, tá? Aí é uma questão, né, pessoal, eu não gosto muito de ficar tentando achar vetor, tá? Eu não gosto de trabalhar com vetor. O que que eu faço? Eu uso as regrinhas que eu ensinei para vocês, não é? Ao trabalharmos geometria e polaridade. Eu uso ali a simetria, não é? E o fato de sobrarem elétrons sobre o átomo central. Sobrou elétron no átomo central? Sobrou. Polar. Ponto final. Aqui, né, não tem elétrons sobrando sobre o átomo central. Na verdade, não tem nem átomo central, porque só existem dois. Mas vou trabalhar de forma geral. Não tem elétron sobrando no átomo central. Aí eu uso a simetria, tá? Se ela for assimétrica, como aqui ela é, nós vamos ter uma molécula polar. Combinado? Então eu gosto de usar isso sem ter que ficar brincando com o vetor, tá bom? Isso aí é trabalhoso, principalmente quando as moléculas se tornam moléculas maiores ou quando eu tenho moléculas, não é, formadas por átomos que não necessariamente eu sei ali a eletronegatividade de cada um deles de cor, tá bom? Então, isso é importante para a gente como um todo. Combinado? Então,
Essa é a definição de molécula polar. Agora vamos trabalhar com o contrário, que nesse caso seria uma molécula apolar. Tchururu. Já foi. Agora eu vou pôr só um azinho ali, né? E está resolvido o meu problema, ok? Então, uma molécula apolar, ok? Gente, olha o termo apolar. Esse A tem sentido de negação, tá bom? Então, quando eu digo que uma molécula é apolar, é uma molécula que não tem polos, ok? E por que ela não tem polos? Ela apresenta uma distribuição homogênea da densidade eletrônica. Densidade eletrônica. Ou seja, a princípio, essa molécula ela não tem uma região na qual eu encontro mais carga, se comparado a outra. Então, apresenta uma distribuição homogênea da densidade eletrônica. Não existe, a princípio, né, uma região onde eu tenho mais carga do que outra. Tá? Então, nós temos aqui como exemplo, ó, vou pegar uma bem simples para a gente. Exemplo, ó. Eu vou pegar aqui o Cl2. Molécula do Cl2. Quando a gente desenha essa molécula, a gente tem isso aqui, ó. Cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com outro cloro, né? Essa aqui é a fórmula de Lewis, fórmulazinha de pontos. E aí eu vou tirar esse parzinho aqui e vou colocá-lo dessa forma, ok? E aí o que eu percebo aqui? Ambos os átomos são átomos idênticos, ou seja, eles exercem sobre o par de elétron compartilhado a mesma força de atração, não é verdade? Então, o cloro da direita e o cloro da esquerda exercem sobre o par a mesma atração. Isso quer dizer que esse vetor anularia este, e se os vetores se anulam, isso quer dizer que o momento de polo ele é igual a zero, tá bom? Isso quer dizer que, a princípio, não há ali resultante de elétrica. O momento dipolar, ou o momento de polo, né, é nulo, ok? Então, a minha densidade eletrônica, a princípio, é igual em toda a minha estrutura. Tá, legal. Se eu desenhar né, essa molécula colocando aqui a nuvem eletrônica, então, eu tenho aqui os átomos de cloro, eu tenho aí a minha moléculazinha representada. Ou aqui com um pouquinho, né, de diferença em relação ao desenho, mas eu tenho a minha molécula representada. E nessa estrutura, não é, ao analisar um mapa eletrostático, eu perceberia uma distribuição homogênea dos elétrons. Então, essa molécula, a princípio, não tem polos. A princípio. E aí, eu vou te perguntar o seguinte. Moléculas apolares, elas interagem entre si? Você conhece alguma estrutura apolar que interage com outras, né, moléculas, sejam iguais ou diferentes? Mas, a princípio, vamos trabalhar com moléculas iguais, tá? Porque se eu tiver mais de um tipo de composto, a gente vai trabalhar com soluções. Aí, ou não, tá? Mas não é o que nós queremos nesse momento. Então, vamos pensar. Você conhece alguma estrutura apolar que interage com outras moléculas apolares? Então, vamos pensar aqui. A gasolina é uma mistura, não é? Formada por moléculas apolares. E a gasolina é líquida, então as moléculas estão interagindo umas com as outras. Não é? Mas eu quero pensar aqui em uma substância pura a princípio. Não é? O cloro é gasoso a temperatura ambiente, tá? Mas o bromo seria o BR2, ele seria líquido à temperatura ambiente. Se eu pegar o I2, que é a molécula do hidrogênio, né? I2, né, seria o iodo e o iodo. Ela é sólida
a temperatura ambiente. Então, peraí, se eu tenho a possibilidade, não é, de encontrar ali moléculas apolares formando o meu sistema, não é? E a fase, não é, na qual essas moléculas estão, se ela for sólida ou se ela for líquida, é porque obrigatoriamente interação existe entre as moléculas que compõem o meu sistema. E a pergunta é, se eu, molécula, não tenho polos, eu não tenho polos, é possível duas moléculas que não tenham polos, é possível que elas se atraiam? É possível que elas exerçam entre si forças de repulsão, por exemplo? Ô, gente, se não tem polo, tem como uma coisa atrair a outra? A interação que as moléculas realizam entre si é uma interação eletrostática. A interação na qual os íons exercem entre si é uma interação eletrostática, só que na ligação iônica é muito mais forte. Mas é uma interação eletrostática. É uma interação de cargas, de sinais opostos se atraindo e de sinais iguais se repelindo. E aí eu pergunto para vocês, da forma como aqui nós estamos enxergando, não é? A molécula do Cl2. Se não existe aqui uma resultante dielétrica, é possível que essa molécula atraia outra? É possível? Se não existem cargas ali? Não. Não é? Duas espécies neutras, não é? Em termos de polo, elas jamais exerceriam entre si atração. Então, as moléculas apolares interagem? Interagem. Da forma como aqui está, a gente não explica isso, ok? Mas a gente vai aprender a explicar a partir de agora. Mas uma coisa eu posso falar para vocês. Se os dipolos aqui não existem, para que uma molécula possa exercer atração sobre a outra, obrigatoriamente esses dipolos precisam ser o quê? Criados, não é verdade? Se eles não existem, eu vou criá-los para aí sim poder interagir com outras moléculas, ok? E aí nós vamos dizer que moléculas apolares, se elas não têm o dipolo precisa ser induzido. Todo mundo já ouviu falar desse termo, não é? Então, a molécula apolar, a gente diz que o seu dipolo ele é induzido ou instantâneo. Que nós vamos chamar de DI, ok? Dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Isso é o que nós vamos, né, encontrar em moléculas apolares. Se o dipolo não existe, ele precisa ser criado para que eu possa interagir, tá bom? Então, isso é importante para a gente, né, a partir de agora. Se né, o dipolo não existe, a princípio, né, ele precisa ser criado, tá? E nós vamos em breve falar de como esses dipolos vão aparecer nessas moléculas apolares. Combinado? Até a próxima aula. Valeu, tchau!